Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Marcelo Terto, procurador do Estado de Goiás, conselheiro federal pela bancada do meu estado, também presido a Comissão Nacional de Advocacia Pública. Estou aqui para fazer a moderação deste painel de número 70, Advocacia Pública em Tempos de Pandemia. A ideia é discutir formas de como os meios consensuais de solução de conflitos podem servir ao propósito da convergência da administração pública com o administrado, seja ele um cidadão, uma empresa ou uma entidade da sociedade civil organizada. As perspectivas serão negócios processuais, as transações tributárias e as variadas formas de que a administração pode valer-se para satisfazer o interesse público, sem ter que aguardar ou manter o estado desnecessário de litigância. Os palestrantes são jovens, mais experientes e renomados advogados públicos e juristas sintonizados com os desafios do nosso tempo, sobretudo aqueles que nos aguardam no pós-pandemia. O tempo do painel será de 1 hora e os palestrantes terão cada qual 20 minutos para a exposição do respectivo tema. Para começar, passo a palavra ao professor Marco Aurélio Ventura Peixoto, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Direito Público pela Universidade de Brasília, UNB, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, associado fundador da Associação Norte e Nordeste de Processualistas, ANEP. Professor Marco Aurélio vai discorrer sobre o seguinte dilema, em que os negócios processuais e administrativos envolvendo o poder público podem impactar positivamente na economia em tempos de pandemia. Professor Marco Aurélio, por favor. Bom, muito bom dia a todos. Bom dia, presidente Marcelo Terto. É um prazer imenso estar participando deste painel sobre a advocacia pública em tempos de pandemia, sob a sua liderança e a sua presidência. Eu que tenho a honra de ter a sua liderança na Comissão Nacional de Advocacia Pública. Prazer imenso também estar na companhia de dois que são, para mim, além de grandes amigos, grandes mestres e grandes referências na advocacia pública e na academia, que são os queridos amigos Rita Dias Nolasco e Marco Antônio Rodrigues. Eu queria, antes de tudo, presidente, antes de começar a minha fala, registrar
o meu imenso prazer em participar deste que é o maior congresso jurídico digital já realizado no mundo pela nossa OAB, pelo Conselho Federal da OAB. Registro aqui o nosso agradecimento ao presidente Felipe Santa Cruz, ao secretário Beto Simonetti, ao diretor nacional da Escola Superior de Advocacia, Rony Pros Duarte, nosso colega conselheiro federal aqui da bancada de Pernambuco, e também registro aqui o meu abraço a todos os presidentes e a todos os conselhos seccionais, dirigindo aí o meu abraço especial, afetuoso, ao presidente Bruno Batista, que preside a minha seccional aqui da OAB de Pernambuco. Presidente, a gente costuma dizer que a advocacia pública, de uma maneira geral, ela é extremamente unida, ela é bastante entrosada. E não à toa, este painel, sob sua liderança, demonstra esse entrosamento, presidente, porque nós vamos tratar aqui de temas que são absolutamente correlacionados. Falarei sobre negócios processuais e administrativos em que eles podem impactar na advocacia em tempos de pandemia. A professora Rita tratará aí sobre as transações tributárias e o professor Marco Antônio Rodrigues tratará, né, dos métodos adequados, consensuais, em que a administração pública está envolvida. Então, começo falando, presidente, que a gente vive, né, desde março deste ano, desde 11 de março desse ano, quando a OMS declarou oficialmente a pandemia do Covid-19, né, decorrente aí do novo coronavírus, né, é um cenário absolutamente inesperado, sem precedentes, né, que não imaginávamos que pudéssemos estar participando. A nível federal, o decreto legislativo número 6, ali de poucos dias após, de 20 de março de 2020, reconheceu oficialmente, né, a ocorrência do estado de calamidade pública, e temos uma lei que a gente chama de Lei Guarda-Chuva, a Lei 13.979 de 2020, que dispôs sobre uma série de medidas para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. E como decorrência dela, tanto outros instrumentos de ordem legislativa como de ordem infralegal estão sendo editados, né, numa verdadeira inflação normativa que a gente vive em função das necessidades que mudam e que são alteradas do dia para a noite e da noite para o dia. E dentre essas medidas, né, aquelas que causam maior impacto são as medidas de distanciamento social necessárias, recomendadas pelas autoridades sanitárias, mas que, por outro lado, causam, presidente, vários prejuízos, né, inúmeros prejuízos em vários segmentos da economia, no comércio, no turismo, na indústria, entre os profissionais liberais. Não podemos ignorar quantos advogados se encontram em situações de dificuldade nos 4 cantos do país. E essa recuperação, evidentemente, ela será lenta, gradual, dentro de um cenário do novo normal, que aos poucos alguns estados da federação começam a vivenciar. É uma crise financeira que atinge os entes públicos sem precedentes, tanto a União como os estados, em especial os municípios, e aliado a isso, um conflito federativo, uma crise institucional que, infelizmente, decorre da ausência de entrosamento, muitas vezes, dos nossos dirigentes no que diz respeito ao enfrentamento dessas medidas, né, que devem aliar a saúde e também o contexto econômico. E o papel do poder público no combate à crise envolve aí auxílios emergenciais, diferimento da cobrança de tributos, estímulos a alguns setores da economia na retomada pós-pandemia. A gente costuma dizer, presidente Marcelo Terto, que o momento atual, né, e vamos falar sobre isso, né, de algum modo nas três exposições desse painel, o momento atual é de uma era de consensualidade na administração pública. Aquela visão da administração pública, em especial da advocacia pública, excessivamente litigiosa, né, irresponsavelmente litigiosa, ela ficou para trás, e o que se tem hoje é uma administração pública e também a advocacia pública responsável, comprometida, né, com o jurisdicionado, comprometida com, né, dentro de uma ideia de parceria e de litigiosidade responsável. Isso ganha contornos ainda mais especiais, ainda mais importantes, num cenário como esse que a gente ainda vive de pandemia e também no cenário pós-pandemia. Nesse contexto, negócios processuais, negócios administrativos, conciliações, arbitragem, transações tributárias, são medidas que impactam positivamente, né, na advocacia e também trazendo repercussões no cenário econômico. Falando especificamente dos negócios processuais, que é o que eu me dispus a trazer, presidente, né, no Brasil a gente tem autores, né, no direito processual civil que rejeitam a categoria de negócios jurídicos processuais, como é o caso do professor Dinamarco, do professor Mitidiero, professor Câmara, professor Alexandre Freitas Câmara, professor Vicente Greco Filho, na linha de que os atos de vontade realizados pelas partes produziram no processo apenas efeitos ditados pela lei. O professor Calmon de Passo já adota uma linha intermediária, né, no sentido de que as declarações negociais das partes, para produzirem efeitos
no processo, elas necessitam de uma intermediação judicial. E aí a gente pode elencar como favoráveis à categoria dos negócios processuais Moacir Amaral Santos, Nelson Nery Júnior, Araquém de Assis, Carreira Alvim, Barbosa Moreira, Leonardo Greco, Paula Sarno Braga, Antônio do Paz Cabral, Fred Didier Júnior e Pedro Henrique Nogueira. É possível se dizer que os negócios processuais são uma inovação do Código de 2015, sob qualquer hipótese. Regulamento 737/1850, que para muitos é enquadrado, é considerado como o primeiro Código Processual brasileiro, ele já previa alguns atos que podiam ser considerados ali embriões dos negócios processuais, como a conciliação prévia, a convenção para estipular foro, escolha de procedimento sumário. Pois é, o Código de 39 também, com alguns exemplos ali, falando de transação, desistência da demanda, suspensão de instância por convenção das partes. E aí o Código de 73 também introduziu um regime geral dos atos processuais, com a definição ampla ali dos atos das partes que pudesse justificar a presença de negócios processuais, ainda embrionários, mas, de alguma forma, um caminho de evolução. O Código atual, o artigo 190 do CPC 2015, trouxe aí a possibilidade das partes, naquelas situações em que versar o processo sob direitos que admitam autocomposição, que elas possam estipular mudanças no procedimento e convencionar sobre poderes, deveres, ônus e faculdades processuais antes ou durante o processo. Elas não foram inovação do Código de 2015, mas a verdade é que o artigo 190 trouxe uma amplitude, né, um espectro bem maior do que a gente tinha nas legislações anteriores, possibilitando às partes a celebração de inúmeras figuras de negócios processuais, ora previstos em lei, ora atípicos, ora não previstos em lei. Né? A verdade, e aí uma crítica que eu costumo fazer quando trato dessa temática, presidente, é que eu acho que não se deveria colocar no artigo 190 digamos assim, a vinculação da celebração de negócios processuais aos direitos que admitam a autocomposição, porque verdadeiramente nós estamos lidando ali com negociação sobre o processo e não negociação sobre o direito material. Há situações, inclusive, no que diz respeito à administração pública, em que o direito não admite a composição, o direito material em questão, mas é possível se convencionar, por exemplo, sobre a distribuição do ônus da prova. Isso em nada afetaria a celebração de negócios processuais. Para trazer alguns exemplos típicos de negócios que são celebrados, a gente pode falar do que já existia cláusula de eleição de foro, e aí negócio tácito para que a causa tramite em juiz incompetente, calendarização, que o artigo 191 traz, renúncia a prazo, suspensão do processo, distribuição diversa do ônus da prova, escolha de perito, desistência de recursos. E dentre os negócios atípicos, a gente pode fazer menção, a gente pode fazer referência ao acordo de impenhorabilidade, ao acordo de instância única, ao acordo para ampliar ou reduzir prazos, a dispensa de um efeito suspensivo na apelação, a um acordo para tornar a prova ilícita, ou um acordo para decisão por equidade ou baseada no direito costumeiro ou estrangeiro. Então, são exemplos de negócios atípicos. Um outro detalhe, presidente Terto, que é importante destacar, é que o artigo 190, como eu fiz menção há pouco tempo atrás, ele fala que os negócios podem ser celebrados antes ou durante o processo. Quando ele fala que eles podem ser celebrados antes ou durante o processo, significa que o legislador elegeu a categoria de negócios processuais, negócios que verdadeiramente são pré-processuais, ou seja, negócios que são celebrados, por exemplo, em instrumentos contratuais, cláusulas que são colocadas em instrumentos contratuais e que talvez o processo sequer venha a existir. Mas se vier a existir, já há cláusula ali cláusula estabelecendo questões atinentes à procedimentalização, questões atinentes ali à relação processual. Portanto, nós temos a possibilidade da pactuação desses negócios antes da existência mesmo de uma relação jurídica processual. Defendemos a ideia de que os negócios processuais não se submetem à homologação prévia do magistrado. O controle que o magistrado realiza é um controle a posteriori, não prévio, ou seja, as partes pactuam, os negócios já têm existência, validade e devem ter eficácia, mas, evidentemente, até pela própria previsão do Código, o magistrado, o juiz de direito, exerce o controle no sentido de que, havendo ali a verificação de alguma ilicitude no objeto, ou de uma parte que se situa numa manifesta situação de vulnerabilidade, um evidente desequilíbrio ali entre os pactuantes, o magistrado pode recusar a aplicação desses negócios processuais. Óbvio, presidente, há algumas vulnerabilidades que são evidentes, são claras, são visíveis, mas há outras que não. E aí, por exemplo, eu não sou daqueles que defendem que não se pode celebrar de modo peremptório, absoluto, negócios processuais em matéria de direito do consumidor ou em matéria trabalhista. Acho que
a questão deve ser analisada de modo casuístico, e aí, em efetivamente se verificando a situação de vulnerabilidade e o desequilíbrio, não se permitir, não se conferir aplicação àquele negócio processual. Puxando para a esfera do poder público, presidente Terto, né? Sabemos nós aqui, eu, professora Rita, professor Marco Antônio e tantos outros queridos amigos processualistas que, felizmente, tivemos a oportunidade de vivenciar a tramitação do Código de Processo Civil ali nas duas casas do Congresso Nacional, sempre se falou, naquele momento, se discutir se os negócios processuais seriam ou não aplicáveis à fazenda pública. Hoje não há, digamos assim, mais muita divergência a se colocar acerca disso. Há vários enunciados interpretativos, né, estabelecendo a possibilidade da fazenda pública celebrar negócios processuais. Eles não são mais uma promessa, eles são uma realidade. Mas a verdade é que a discussão que existia antes era por conta daquela velha ideia repetida, de que o interesse público, por ser indisponível, não permitiria ou não admitiria, fazendo ali o contraponto com o artigo 190, a celebração de negócios jurídicos processuais pelo poder público, o que se mostrou uma grande inverdade. Por quê? Porque, na verdade, uma coisa é o interesse público supostamente disponível, que a gente sabe que nem sempre o direito material é absolutamente disponível, mas uma coisa é isso, outra coisa é a possibilidade de mudanças procedimentais, mudanças ali em relação à tramitação processual. Então, a gente não deve admitir negócios processuais que violem normas cogentes, que afetem o interesse público, mas não há que se fazer uma negativa genérica, não se deve confundir essa indisponibilidade do interesse público com a disponibilidade da intervenção judicial da Fazenda numa relação processual. Aliás, é bom destacar, Rita e Marco Antônio sabem disso, desde a década de 90, com a Lei 9469, que a gente já tem a possibilidade, no âmbito federal, da celebração de negócios processuais, ou pelo menos de alguns negócios processuais, envolvendo o poder público, né? Com a dispensa da interposição de recursos, o requerimento da extinção de algumas ações e execuções quando não se apresentava viável economicamente, a não interposição de recursos ou a sua desistência se verificada a prescrição, a concordância da Fazenda com o pedido de desistência formulada pelo autor, desde que ele renunciasse ao direito material, né? A não interposição de recursos quando a controvérsia gerasse em torno de jurisprudência iterativa dos tribunais superiores. Então, de algum modo, isso já estava caminhando desde ali em legislações estabelecidas na década de 90 e no início dos anos 2000. E no âmbito interno, né, é importante destacar que depois da edição do Código de Processo Civil, né, tanto na PGU como na PGF e na PGFN, foram editadas portarias, a 487, a 488, a 502, que estabeleceram uma série de situações em que lá há presença de negócios processuais, muitos deles, inclusive, unilaterais, para abdicar de contestação, de recurso, desistir de recurso, né, em obediência ali, por exemplo, aos precedentes qualificados do artigo 927 do Código de Processo Civil. Importante destacar que o nosso papel de controle dos negócios processuais é um papel relevantíssimo, né? Especialmente porque nós desenvolvemos um controle prévio. Veja que nós falamos que o magistrado ele exerce o controle a posteriori, mas nós exercemos o controle prévio, né? Nós, por nossos órgãos consultivos ou até mesmo na atuação judicial, devemos exercer esse controle prévio para que o administrador tenha segurança na pactuação de um negócio, por exemplo, inserido num contrato administrativo, ou para que nós, na atuação judicial, né, também tenhamos a convicção e, dentro de parâmetros estabelecidos infralegalmente, possamos pactuar regularmente pela celebração deste negócio. Então, o papel do advogado público é crucial nessa linha de raciocínio. A PGFN não é pela presença aí da minha amiga Rita Nolasco, não, mas a PGFN foi pioneira na celebração, né, na edição de instrumentos que autorizaram a celebração de negócios processuais. Eu faço menção aqui à Portaria 360 de 2018, a Portaria 742 também de 2018, essa especificamente para as execuções fiscais, da PGFN já autorizando. No âmbito da PGU, uma notícia recente, agora em junho desse ano, dia 8 de junho, a PGU, a Procuradoria-Geral da União, editou a Portaria número 11, né, que regulamentou o procedimento de celebração de acordos destinados a encerrar, mediante negociação, ações judiciais ou mesmo a prevenir a propositura delas relativas a débito da União. Então, ela permite transações no âmbito da União, né, que não são as tributárias, que Rita vai falar, mas também permite a celebração, lá no artigo 4º, de negócios jurídicos processuais, estabelecendo uma série de hipóteses em que os negócios são admissíveis, são permitidos no âmbito da Procuradoria-Geral da União. Eu não posso deixar, presidente Marcelo, de fazer também uma referência
aos negócios administrativos, né? Os negócios administrativos também são objeto de atuação da advocacia pública no contexto atual de pandemia e serão relevantíssimos no contexto pós-pandemia. É bem verdade que a doutrina administrativista brasileira, de uma maneira geral, a visão mais conservadora negou, né? Sempre negou a existência de negócios jurídicos na seara administrativa. Eu faço aqui menção ao pensamento do professor Cretella Júnior, que, para ele, se o negócio jurídico seria informado pela declaração de vontade, seria difícil trazer essa contribuição do direito civil para o campo do direito administrativo, porque no direito administrativo o elemento finalidade deve prevalecer sobre o elemento vontade. E, por isso, a doutrina mais conservadora do direito administrativo sempre negou a existência de negócios jurídicos administrativos. Numa visão mais moderna, mais contemporânea, os negócios jurídicos na seara administrativa são, sim, plenamente admitidos, né? E a gente imagina, ou faz menção, por exemplo, presidente Marcelo, aos contratos administrativos de maior complexidade, como acontece, por exemplo, nos contratos de concessão de rodovias, de ferrovias, enfim, contratos que envolvem maior complexidade, em que muitas vezes a inserção ou a pactuação de alguns negócios jurídicos administrativos podem e devem trazer vantajosidade à administração e, por isso, né, desde que obedecidos a parâmetros, obedecida a toda uma análise criteriosa que a advocacia pública desenvolve, esses negócios devem ser plenamente admissíveis. E aí um típico exemplo que a gente pode fazer referência é dos próprios termos de ajustamento de conduta, né? O termo de ajustamento de conduta que tem lá sua previsão na Lei da Ação Civil Pública, tem lá no Código de Defesa do Consumidor, tem no Código de Processo Civil, os TACs, né, os termos de ajustamento de conduta celebrados pela administração, são, ao meu ver, típicos exemplos de negócios jurídicos na seara administrativa que podem trazer inúmeras vantagens ao poder público. Por exemplo, em matéria ambiental, né? O Código Ambiental brasileiro e normas infralegais do direito ambiental trazem expressamente a possibilidade de você converter penalidades de multa em prestação de serviços, melhoria, recuperação do meio ambiente, celebrados nesses termos de ajustamento de conduta, que efetivamente acaba sendo mais vantajosa. A administração, nesse caso, não tem um intuito arrecadatório, pura e simplesmente, mas o intuito primordial, né, mais importante, é o da proteção, da preservação, da recuperação do meio ambiente. Então, os TACs representam uma figura importantíssima aí também na questão que envolve o direito ambiental, apresentando-se aí como típicos exemplos de negócios jurídicos celebrados na seara administrativa. Seara tributária também é um exemplo muito claro, a professora Rita vai colocar as transações tributárias, inclusive porque temos legislação recente sobre isso, as vantagens são inúmeras, ela certamente poderá trazer dados que tratam sobre a temática. E aí, para concluir, já que eu estou chegando aí ao final do meu tempo e prometi ser fiel e religioso ao tempo que nos foi destinado, presidente, eu concluo dizendo que os negócios jurídicos processuais e os negócios administrativos, eles geram uma série de impactos positivos num cenário de crise, como que se vivencia de pandemia, e num cenário de crise que continuaremos pós-pandemia, porque previnem demandas judiciais e porque estimulam e ajudam a reaquecer a economia num cenário tão difícil como que a gente está vivendo. Nosso papel enquanto advogados públicos, a nível federal, estadual, municipal, é crucial, é vital num cenário como esse, na celebração desses negócios. Além de exercermos o controle prévio, quer nos contratos administrativos, quer nos processos judiciais em curso, cabe a nós também o relevante papel de sugerir, de propor a celebração desses negócios. A administração pública não deve mais ficar apenas aguardando passivamente que a proposta chegue até ela, pelo particular, mas sim deve atuar de modo proativo, identificando cenários favoráveis, vantajosos ao erário e ao interesse público e propondo tais pactuações. Presidente, eu queria encerrar aqui minha exposição, mais uma vez, expressando minha admiração pelo seu trabalho à frente da Comissão Nacional da Advocacia Pública. Você sabe que eu sou seu fã, né? Sou fã dessas duas figuras que vão me suceder aí mais à frente no painel, que são meus professores, Marco Antônio e Rita Nolasco, e mais uma vez registrar, né, a satisfação de participar de um gigantesco evento como esse, agradecendo ao presidente Felipe Santa Cruz e ao diretor nacional Rony Proz Duarte pelo gentil convite que me foi formulado. Muito obrigado, presidente. Que agradeço, professor Marco Aurélio Peixoto. Não imaginava que fosse diferente. Uma introdução espetacular ao nosso painel, que mostra uma administração que mudou sua cultura e sua visão, né, de função como realizadora do interesse público. De pronto, até porque tenho que ler um mini currículo aqui que já toma praticamente um terço ou um quarto do tempo da professora Rita Nolasco, serei
rápido, mas para apresentar que o tema proposto diz respeito à seguinte reflexão: como os meios consensuais de solução de conflitos tributários podem ser utilizados para minimizar os impactos da crise causada pela pandemia. Para falar desse assunto, ninguém melhor do que a amiga mais expert no assunto, a professora Rita Nolasco, que é procuradora da Fazenda Nacional, doutora em Direito pela PUC de São Paulo, diretora regional do Instituto Brasileiro de Direito Processual, atuou durante anos na divisão de grandes devedores da PFN, atuou também na divisão de planejamento da PFN da Terceira Região, São Paulo, e foi diretora do Centro de Altos Estudos da PFN da Terceira Região. Atualmente, a professora Rita está na direção da Escola da Advocacia Geral da União da Terceira Região, assim como o professor Marco Aurélio está na da Quinta Região, e é conselheiro estadual da OAB de São Paulo e atua na Comissão Nacional de Advocacia Pública da Seccional. E também de processo civil, não é isso, professora? É professora de processo civil e está aqui para nos agraciar com a sua leveza e a sua intensidade na abordagem do conteúdo proposto. Professora, por favor. Muito obrigada pela gentil apresentação, muito obrigada pelo convite. Dr. Marcelo Terto, ontem nós tivemos a oportunidade de fazer uma live com o presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, onde nós colocamos todo o trabalho que vem sendo realizado pela CAPER, pela Comissão da Advocacia Pública da OAB. Mencionamos a excelência do trabalho que o senhor vem realizando à frente da presidência nacional dessa comissão. Exaltamos aí todos os presidentes das comissões, como o Marco Aurélio, que é presidente lá no estado dele, a Patrícia Massa, que é presidente no estado de São Paulo. Então, realmente a advocacia pública tem contribuído de maneira efetiva na Ordem dos Advogados do Brasil. Cumprimento também o nosso presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, todos os membros do Conselho Federal e todos aqueles que se envolveram, né, na realização desse grandioso, qualificadíssimo evento, que eu estou realmente muito, muito honrada de participar, ao lado desses amigos tão queridos e que eu tanto admiro, o Dr. Marco Aurélio Peixoto, com quem eu tenho a oportunidade de trabalhar e aprender diariamente, e ao meu querido amigo de longa data, Dr. Marco Antônio Rodrigues. É uma satisfação enorme estar participando deste congresso. E os nossos temas se comunicam. Realmente, o Dr. Marco fez uma brilhante introdução a esse painel, falando dos negócios jurídicos processuais. Eu vou tentar fazer aqui uma brevíssima contextualização da temática que eu me propus a falar, dos meios consensuais de solução de conflitos tributários, diante aí das atuais legislações brasileiras que abraçaram a incidência do princípio da consensualidade em diversas matérias, em diversos ambientes, prestigiando os mecanismos adequados de solução das controvérsias, especialmente com a entrada em vigor do CPC de 2015, em que a ideia de que o processo se torne mais cooperativo ganhou concretude ao prever a gestão compartilhada do processo, os negócios jurídicos processuais e o estímulo à utilização da conciliação e da mediação como instrumentos de pacificação e diminuição da litigiosidade. Então, todas essas diretrizes que foram traçadas pelo Código de Processo Civil envolvem uma mudança cultural muito significativa, indicando aí um novo modelo processual, menos adversarial, mais dialógico entre os sujeitos processuais, com uma influência maior das partes na construção da solução dos litígios. Sobre a conduta que se espera das partes no processo civil contemporâneo, eu gostaria de citar o professor Marcelo Mazzola, que em seu livro Tutela Jurisdicional Colaborativa menciona que, embora os interesses conflitantes traduzam posições divergentes, não se pode construir barreiras que impeçam a cooperação processual. No processo judicial, não se espera que as partes forneçam munição ou reconheçam a providência do direito alheio, mas a diversidade quanto ao interesse de mérito não deve ser confundida com a cooperação processual. Individualmente, os objetivos de cada litigante devem ser respeitados, mas o percurso durante a disputa não pode ser meramente individual e egoísta, sem qualquer preocupação com o resultado da prestação jurisdicional. Ou seja, as partes não podem se portar como antagonistas, mas como protagonistas
que colaboram com a atuação judicial na construção da melhor decisão. O negócio jurídico processual, como bem falou o nosso querido amigo Marco Aurélio, consagrou a flexibilização procedimental utilizada para se atingir uma tutela jurisdicional adequada que privilegie a autonomia das partes, possibilitando que o processo seja um instrumento efetivo de realização do direito material. A professora Ada Pellegrini Grinover, no seu livro Ensaio sobre a Processualidade, ela afirma que a tutela processual adequada se perfaz por intermédio do procedimento adequado. Então, a opção por um modelo processual mais dúctil, em que as partes passam a ter possibilidade de desenhar o procedimento consoante as características, as necessidades e as peculiaridades do conflito, constitui significativa quebra de paradigmas. Adota-se uma concepção ampla de flexibilização processual, com a possibilidade de se definir os rumos internos do procedimento estabelecido pelo legislador e também a possibilidade de adaptabilidade com a utilização de técnicas processuais previstas, inclusive, em outros procedimentos. É possível, então, harmonizar a autonomia da vontade das partes com o caráter público do processo. Convenções processuais estruturadas à vista do modelo cooperativo. Agora, existem limites, especialmente quando se trata de fazenda pública. Então, por exemplo, o regime de pagamento dos seus débitos pela via do precatório, conforme previsão constitucional estatuída no artigo 100 da nossa Constituição Federal, já se afirmou que essa prerrogativa, lastreada, por um lado, na prerrogativa material de inalienabilidade como regra dos bens públicos, e, por outro lado, no dever de respeito à impessoalidade, moralidade do pagamento de débitos judiciais, trata-se de exigência constitucional e as hipóteses em que é cabível o pagamento por precatório não podem ser objeto de negociação pelas partes. Agora, admite-se autocomposição no direito tributário? A primeira pergunta que se faz. O crédito tributário é disponível? Então, o crédito tributário, a indisponibilidade do direito material, como já colocou o professor Marco Aurélio, ele não impede a celebração de negócio jurídico processual. Como nós vimos, o negócio jurídico processual, ele trata de flexibilização de regras procedimentais, então não há tanta preocupação com a disponibilidade. A preocupação maior vem quando se vai falar de transação. O artigo 3º do Código Tributário Nacional, ele diz que indisponível é a competência tributária, ou seja, a atividade de cobrança do crédito tributário. O crédito tributário em si, ele não é totalmente indisponível, porque ele pode ser disponibilizado nos termos da lei. A Fazenda Pública, via de regra, não pode abrir mão dos créditos tributários, nem das multas. Mas se houver o enquadramento em alguma hipótese expressamente prevista em lei, por exemplo, de anistia, de remissão, de isenção, então, aí a Fazenda Pública pode disponibilizar se houver a expressa previsão de lei. A Lei 13.874, de 2019, que é fruto da conversão da medida provisória 881 de 2019, a conhecida Lei da Liberdade Econômica, acrescentou o artigo 19 da Lei 10.522 e os parágrafos 12 e 13, prevendo expressamente a possibilidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poder celebrar negócios processuais com fundamento no disposto do artigo 190 do Código de Processo Civil. E o parágrafo seguinte diz que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pode regulamentar a celebração desses negócios processuais no âmbito da sua atuação. E o Marco mencionou aí que nós temos realmente diversas portarias da PGFN que foram evoluindo para prever as hipóteses de celebração de negócio jurídico processual, visando a recuperação dos débitos em tempo razoável, né, a obtenção de garantias e bens idôneos, e foram aí diversas portarias que foram realizadas, tornando possível a celebração de negócios jurídicos processuais no âmbito tributário também. Eu vou até pular essa parte aqui, porque o meu amigo já falou muito bem. A Covid-19, nós sabemos que ensejou inegáveis impactos na economia mundial, com destaque para a nossa economia nacional, especialmente nesse contexto em que houve a redução drástica das atividades econômicas, né,
em torno de 90%, foram adotadas pelo governo federal e pela PGFN, pela Receita Federal, medidas visando, então, amenizar os efeitos da crise e dar um fôlego temporário aos contribuintes. Por exemplo, teve as portarias do Ministério da Economia 113 e 201 de 2020, a portaria da PGFN 7.821 de 2020, que possibilitaram aí milhares de débitos que deixaram de ser apresentados para protesto, milhares de procedimentos de rescisão de parcelamento que foram suspensos, deixaram de ser ajuizadas mais de 2.800 execuções fiscais. Também houve a suspensão de milhares de procedimentos de responsabilização imputadas a terceiros, mas nós sabemos que essas medidas não foram suficientes para reduzir os impactos econômicos sofridos por muitos contribuintes. Assim, é fundamental que haja um diálogo maior e para que sejam construídas soluções com a possibilidade das partes estabelecerem em conjunto uma cobrança customizada, tanto por meio do negócio jurídico processual, como agora por meio da transação tributária. Só queria fazer uma observação a respeito dos negócios jurídicos processuais em matéria tributária, que eles são personalíssimos. Então, a sua celebração se sujeita ao perfil e à capacidade econômica de cada contribuinte. Ele é realizado caso a caso e realmente tem um grande potencial de reduzir o volume de discussões na seara tributária entre fisco e contribuinte. Pode acelerar a recuperação dos débitos da dívida ativa, especialmente nos tempos de crise que estamos vivenciando. Os contribuintes eles podem levar ao fisco as suas necessidades, as suas possibilidades, que serão analisadas pela Procuradoria da Fazenda Nacional, de forma a que seja pactuada uma solução com a manutenção das atividades, mantendo o fluxo arrecadatório e do giro comercial. Então, a postura colaborativa das partes, com a correta exposição dos fatos, é fundamental nesse momento de pandemia. A atividade cooperativa ela é baseada na ideia de respeito e confiança entre os sujeitos processuais. E, sem dúvida nenhuma, essa abertura ao diálogo tem o potencial enorme de reduzir a litigiosidade. Fazendo uma brevíssima separação entre a transação e os negócios jurídicos processuais, ambos são faculdades das partes, ambos dependem de concessões mútuas, mas, como já colocado aqui, o negócio jurídico processual, ele não é sobre a prestação materialmente discutida, né? O negócio jurídico processual ele atua só sobre o modo de desenvolvimento do processo, sobre o procedimento. Agora, na transação, nós temos realmente a autocomposição em matéria tributária. E essa autocomposição não ofende o interesse público. Isso foi uma evolução. No nosso Código Civil de 2002, nós tivemos aí, no artigo 840, a previsão de que é lícito aos interessados terminarem o litígio mediante concessões mútuas. O artigo 841 do Código Civil diz que só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado é que se permitiria a transação. O artigo 38 da Lei de Mediação afastou a possibilidade de autocomposição das controvérsias relativas a tributos ou créditos inscritos em dívida ativa. Hoje, nós temos uma releitura dessa indisponibilidade. O artigo 171 do Código Tributário Nacional, desde 1966, possibilita a transação de débitos tributários federais como método de resolução consensual de litígios tributários. O que precisava é que houvesse uma lei, né, que definisse o que pode ser transacionado. E essa iniciativa legislativa demorou muitos anos, que agora nós temos a possibilidade de transação tributária prevista expressamente na Lei 13.988 de 2020, também conhecida como Lei do Contribuinte Legal, que consagra, então, os meios consensuais para a resolução dos litígios tributários. A dívida ativa da União totaliza um montante de 2,4 trilhões de reais, conforme divulgado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, com a publicação do PGFN em números, dados de 2019, com a edição de 2020. Cerca de 1,4 trilhões desses créditos tributários são classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, em razão da situação financeira dos devedores. Então, o volume de créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação inscritos em dívida ativa da União
já era em torno de 60% antes da pandemia. Agora, cientes de toda a crise gerada pelo coronavírus, que causou severos prejuízos aos devedores inscritos em dívida ativa, nós sabemos que os passivos tributários aumentaram. E aí a possibilidade de transação entre o fisco e o contribuinte vem em excelente hora para auxiliar, e mesmo considerando a retomada da atividade econômica, nós sabemos que, em muitos casos, houve realmente danos que, como o nosso querido professor Marco Aurélio falou, vai demorar, né, para que seja recuperado. Então, é uma recuperação lenta e gradual. Então, em muitos casos, essa possibilidade de transação vai trazer uma redução considerável da litigiosidade, evitando aí prejuízos maiores no futuro, tanto para o fisco como para os contribuintes. Então, essa lei de transação, sem dúvida nenhuma, atende o interesse público. Traz a possibilidade de concessões mútuas em que o contribuinte pode obter descontos, prazos mais alongados de parcelamento da dívida, e um avanço que vai além também. Além da transação por adesão, existe uma nova e importante modalidade de transação individual por iniciativa do contribuinte ou do fisco. Permite também a utilização de novas garantias, cessões de direitos creditórios, de imóveis, de precatórios. Conforme os artigos 19 e 20 da portaria da PGFN 9.917 de 2020, que regulamenta a transação tributária, leva-se em consideração a situação econômica e a capacidade de pagamento dos devedores, a partir da verificação das informações cadastrais, patrimoniais ou econômico-fiscais prestadas pelo próprio devedor. A PGFN, então, com base nessas informações que vão ser fornecidas e com base nas informações que a própria PGFN tem, através dos demais órgãos da administração pública, vai analisar a capacidade de pagamento daquele devedor para avaliar a concessão dos descontos. Também, então, é uma avaliação caso a caso, né? A portaria 9.917, ela regulamenta as modalidades de transação. As opções de transação por adesão são lançadas por meio de editais e o contribuinte vai poder aderir por meio do sistema Regularize no próprio site da Procuradoria da Fazenda Nacional. Professora Rita, temos que finalizar em 2 minutos, tá? 2 minutos. Nossa! Então, eu vou pular, gente. Eu não vou falar das modalidades de transação da portaria 9.917 e eu vou direto para as 2 modalidades de transação que foram previstas especificamente para esse período de pandemia. A portaria 9924, de abril de 2020, estabeleceu condições para transação extraordinária na cobrança da dívida ativa da União em função dos efeitos da pandemia causada pelo coronavírus. Essa foi de abril, agora até dia 31 de julho, que foi houve a possibilidade de adesão. E agora nós temos a portaria 14.402, que é de 16 de junho de 2020, que é a chamada portaria da retomada, que traz a possibilidade de realização da transação excepcional na cobrança da dívida ativa da União, em razão dos efeitos da pandemia causada pelo coronavírus na perspectiva de recebimento dos débitos inscritos. Essa medida objetiva permitir a transação excepcional a fim de viabilizar a superação da situação transitória da crise econômico-financeira dos devedores inscritos em dívida ativa da União em função dos efeitos do Covid-19, em sua capacidade de geração de resultado, nas perspectivas de recebimento dos créditos inscritos. Então, vai se analisar o grau de recuperabilidade dos créditos inscritos e vai se mensurar, a partir da verificação da situação econômica e da capacidade de pagamento dos devedores, as formas que vai se calcular aí, estimar o que o sujeito passivo possui de condições para efetuar o pagamento dos seus créditos. Então, vai medir, a portaria traz, né, expressamente previsto lá como que é medido o impacto da capacidade de pagamento, está tudo previsto na portaria, e observando, então, essa capacidade de pagamento, os contribuintes poderão aderir
tem ali várias espécies, está previsto várias espécies de especificado ali, empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituição de ensino, Santa Casa de Misericórdia, sociedade, tem um modelo específico para cada um dos contribuintes. A forma de adesão é extremamente facilitada, não exige garantia. Precisamos finalizar, viu, vai professor? dar uma entrada no valor equivalente a 0,33% do valor considerado, do valor consolidado dos seus débitos. Ele vai poder dividir o pagamento dessa entrada em 12 meses e o restante vai ser pago em parcelas. Tá? O que a portaria traz? Traz a possibilidade do contribuinte, de acordo com a sua capacidade, pagar em menos parcelas e com mais desconto, ou pagar em menos parcelas com mais desconto, ou com menos desconto em mais parcelas. Então, aí o contribuinte vai ver o que é conveniente para a sua situação, vai fazer a adesão. A portaria traz que os descontos podem variar. Então, por exemplo, né, de 100% a 70%, se ele quiser pagar em 36 vezes. O desconto pode variar de 100% a 60%, se ele quiser pagar até em 60 vezes. O desconto pode variar de 100% a 50%, se ele quiser pagar em 84 parcelas. Então, a portaria traz aí os parâmetros, os limites, e vai ser analisado, então, quando ele entra e dá todas as informações lá no sistema Regularize da Procuradoria da Fazenda Nacional, o próprio sistema vai analisar a capacidade dele e dizer quais as modalidades que ele pode aderir, quais os descontos que ele vai obter. Agradeço imensamente a oportunidade e devolvo a palavra para o nosso presidente. Quero agradecer a professora Rita. É muito pouco tempo para tanto conteúdo, mas vocês são fantásticos. Também não imaginava que seria diferente. A professora, em tão pouco tempo, conseguiu apresentar esse projeto que é novo, que traz a consensualidade para o direito tributário, essa nova realidade de administração pública. Mas eu preciso, de pronto, passar a palavra para o professor Marco Antônio Rodrigues, porque eu poderia passar o dia falando dele, da generosidade dele, do carinho, desse amigo querido que ele é de todos nós, afora a competência que é reconhecida em todo o Brasil, e acredito também que do outro lado do Atlântico, né? Porque o professor Marco Antônio Rodrigues é procurador do Estado do Rio de Janeiro, professor adjunto de Direito Processual Civil da UERJ, é advogado pós-doutor pela Universidade de Coimbra, em Portugal, doutor em Direito Processual e mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, LLM International Dispute Resolution pelo King's College London, e ele está aqui para nos enriquecer e nos orientar, enfrentando o seguinte dilema: em que os negócios processuais e administrativos envolvendo o poder público podem impactar positivamente na economia em tempos de pandemia. Dando sequência à introdução do professor Marco Aurélio Peixoto. Boa tarde a todas e todos. Antes de mais nada, quero agradecer imensamente o convite que me foi formulado pela OAB Nacional, na pessoa do nosso presidente, Felipe Santa Cruz, e também do nosso diretor da ESA Nacional, Dr. Rony, e registrar minha alegria de poder estar aqui nesse painel. Em primeiro lugar, me dirigindo ao meu grande amigo Marcelo Terto, que realmente é um exemplo para todos nós do Brasil inteiro de defesa intransigente da advocacia pública, que foi meu presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados, agora nos representando aí na Comissão Nacional da Advocacia Pública. Presidente Marcelo, obrigado pela sua amizade, obrigado pelo seu exemplo de advogado público, e também registrar minha alegria de poder estar com os queridíssimos amigos de longa data, Rita, Marco Aurélio, que são grandes amigos aí no estudo da advocacia pública, da fazenda pública em juízo. E poder, então, participar desse evento, o maior evento online do mundo, falando de um tema tão importante nesse momento que a gente está vivendo. Porque começo lembrando aos amigos e amigas que essa pandemia ela nos traz uma situação inédita, uma situação que, no mundo contemporâneo,
ainda não se havia vivido para a administração pública, semanalmente ou talvez diariamente, ter de tomar decisões rápidas, editar normas, editar atos administrativos dos mais variados e que vão gerando efeitos também diretamente na vida dos administrados. E sejam efeitos nas relações que os administrados têm com a própria administração pública, sejam efeitos na vida dos administrados, na gestão das empresas, em virtude do poder de polícia da administração, na tutela à saúde. Então, nós temos aqui uma série de consequências que a pandemia vem gerando e a constatação que eu vejo imediata disso para a resolução dos conflitos, que é o tema que a gente está debatendo hoje aqui. Bom, claramente, o aumento dos conflitos e da judicialização, até porque essa pandemia ela gera uma crise, a gente vê aí os números mostrando o aumento do desemprego, o aumento das quebras das pessoas jurídicas, e isso gera também, no mínimo, gente, uma discussão dessas novas situações. Exemplo disso, vejam, nós começamos a viver esse período de pandemia na metade de março, no final de abril nós tínhamos apenas em matéria tributária federal, nós tínhamos apenas em matéria tributária federal mais 4.000 processos que debatiam a questão da pandemia. Imaginem em todas as esferas federativas o aumento da judicialização que aconteceu. E, nesse contexto, tendo de lembrar que a administração pública, por si só, ela já é dos maiores litigantes nacionais. Quando olhamos para o relatório Justiça em Números, nós temos lá que a administração pública brasileira ela já é dos 10 maiores litigantes, 6 apenas já são a administração pública. Quando nós olhamos para talvez os 20 mais, aí esses números crescem ainda proporcionalmente. Então, diante disso vem qual é o papel da advocacia pública nesse momento que nós estamos vivendo, e mesmo antes disso a gente já vinha defendendo, sobretudo desde 2015, e o presidente Marcelo, com quem venho convivendo anualmente nos congressos da ANAP, a gente vem tendo essa pauta de debate já aí nesses últimos anos. Será que a judicialização é a melhor solução para os conflitos envolvendo a administração pública? E ainda mais nesse momento em que os administrados precisam de respostas mais rápidas e a própria administração pública? Bom, me parece que não. Vivemos um momento e, vejam, a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, ela já nos trazia ali a política pública nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses desde 2010, mostrando que não é só o processo meio adequado para solucionar os conflitos. E em 2015, os amigos que me antecederam trouxeram 2 marcos normativos importantes: o Código de Processo Civil de 2015 e a Lei da Mediação, que regulamentou expressamente a mediação envolvendo a administração pública. E vejam, o Código de Processo, no seu artigo 3º, trazendo expressamente, vejam, entre as normas fundamentais do processo civil, o acesso à justiça. Mas olhem que interessante, o artigo 3º, ao tratar do acesso à justiça, traz o acesso ao judiciário, ou seja, a inafastabilidade do controle jurisdicional, mas nos traz também nos parágrafos o acesso aos meios consensuais e a arbitragem. Ou seja, qual é a mensagem do legislador? Acesso à justiça não é acesso à prestação jurisdicional, mas acesso à solução justa para os conflitos de interesses. E em matéria de administração pública, vejam que isso nos traz a revisão do dogma da indisponibilidade do interesse público, na linha do que os amigos tratavam, porque a indisponibilidade do interesse público, eu costumo dizer, ela sempre foi muito mal interpretada, com todo respeito, porque indisponibilidade do interesse público era a impossibilidade de livre disposição do interesse público. Mas vejam, não a impossibilidade de meios autocompositivos pela Fazenda. A impossibilidade de livre disposição não impede que a Fazenda escolha o meio mais adequado à tutela do interesse público.
Por exemplo, em situações em que claramente a administração pública esteja errada. Por que não fazer o acordo? O acordo vai ser o meio mais econômico, inclusive, para a administração, quando pensamos que o acordo evita rolagem de juros, de atualização monetária. Então, a indisponibilidade do interesse público, amigas e amigos, ela é diferente da indisponibilidade dos meios de atingir o interesse público. Os meios de atingir o interesse público, eles são da escolha do administrador com o apoio da advocacia pública. Então, nesse contexto, em momento de pandemia que estamos vivendo, os meios consensuais e a arbitragem, eles têm um papel fundamental pela celeridade, pela economicidade que podem trazer para a solução dos conflitos administrativos. E aí, quanto a isso, vejo que onde isso pode ser muito promissor. Primeiro, naqueles casos em que a administração pública sabidamente está errada. Ora, é uma questão de moralidade administrativa, até que a administração procure dar a tutela mais adequada ao interesse público. E nós, advogados públicos, devemos zelar pela melhor tutela ao interesse público, por exemplo, protegendo a dignidade da pessoa humana, daquele que foi lesado por um ato administrativo que inequivocamente causou danos. E também lembrando da exposição da professora Rita, né? Por exemplo, em matéria de recuperação de créditos. Ora, há situações em que há uma dúvida sobre a norma da administração, diante do complexo sistema fiscal que temos, ou então, sabidamente, o contribuinte comprova que ele não tem condições de fazer ali o cumprimento da obrigação no valor total. Ora, são situações em que pode ser mais eficiente termos um acordo pela administração, uma conciliação, uma mediação. E, nesse ponto, né, vejo que alguns cuidados são importantes. Primeiro, vejam que, em nome da impessoalidade da administração pública, é importante termos parâmetros genéricos, como forma de proteção, seja a advocacia pública, seja aos agentes públicos. Daí porque as transações por adesão, de que fala a lei da mediação, elas devem ser preferenciais, sem prejuízo dos acordos em situações que sejam isoladas, com o controle pelo advogado público. Aí lembro do que Rita falava há pouco, né, da questão de haver um controle das condições objetivas de cada contribuinte, quando ela falava da questão tributária, e mesmo das situações objetivas de cada administrado, pensando nos conflitos administrativos como um todo. Vejam que os precedentes também são um importante parâmetro. Diante de um precedente vinculante, temos de lembrar que o Código de Processo Civil trouxe um microsistema de precedentes vinculantes, ainda que não haja, para certos desses precedentes, uma vinculação da administração pública diretamente. Vejam, a administração ficar lutando contra o precedente vinculante, quando não é caso de superação ou de distinção, vai ser ineficiente, porque serão anos de desgaste da advocacia pública, de desgaste de recursos públicos, para, ao final, se manter aquele entendimento do precedente vinculante. Então, aqui é importante termos um olhar pelos precedentes vinculantes também. E, em matéria de arbitragem, também é importante mencionarmos um pouco a arbitragem, porque desde 2015 nós tivemos a alteração da lei da arbitragem para expressamente consagrar a arbitragem na administração pública no que diz respeito a direitos patrimoniais disponíveis. E aí, vejam, essa expressão é um conceito jurídico indeterminado. O que me parece que ela quer dizer? Vejam, diante da ideia de que o interesse público pode ser atendido pelo método mais adequado possível, como falávamos antes, direitos patrimoniais disponíveis deve ter uma interpretação ampla, no sentido de direitos que admitam algum tipo de contratação, algum tipo de acordo pela administração pública, seja o contrato administrativo, seja algum tipo de acordo. E aí, nesse sentido, inclusive, pessoal, eu devo destacar aqui o decreto 10.025 de 2019.
decreto que tratou da arbitragem nos setores de infraestrutura. O decreto 10.025 procurou regulamentar uma série de situações em seu artigo 2º que claramente seriam de direito patrimonial disponível, como questões de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro de contratos, cálculos de indenização por extinção do contrato. Da mesma forma, a recente alteração que nós temos de mencionar aqui dá para a possibilidade de arbitragem nos setores de desapropriação também, para as desapropriações. Ora, a desapropriação, uma forma de intervenção do Estado na propriedade, vejam, que mostra a posição de supremacia da administração, mas o cálculo da indenização, gente. Vejam, a indenização, se fosse uma compra e venda, era um acordo entre a administração e o administrado. Então, por que não arbitragem para fins de cálculo da indenização? Ou seja, nós vemos que é extremamente promissor nós temos aqui esses mecanismos de autocomposição ou de arbitragem, que, para mim, ela tem também uma consensualidade inerente, porque, vejam, sujeitos em conflito optam pela arbitragem, eles têm ali um consenso para isso. E, na verdade, aqui, qual é um dos grandes desafios que nós temos aqui para a gente concluir? É a questão da mudança de cultura. Uma mudança de cultura, seja dentro da administração pública, de ver que esses meios são os meios mais adequados em muitas situações, e também uma mudança de cultura dos órgãos de controle. É preciso que os órgãos de controle respeitem a autonomia técnica da advocacia pública naquele parecer que optou pelo método adequado. E, nesse ponto, o artigo 40 da Lei da Mediação foi importantíssimo, porque o artigo 40 estabeleceu a responsabilidade dos envolvidos na mediação apenas em casos de dolo ou fraude, deixando claro que aqui é preciso olhar para uma conduta de má-fé e não propriamente para uma escolha. Essa escolha foi a mais adequada? Ora, se ela está devidamente fundamentada, ela é a mais adequada. Então, concluindo minha exposição aqui, quero lembrar das lições de Guimarães Rosa, que o que a vida quer da gente é coragem, né? Que, então, que a advocacia pública, que a administração pública, elas possam se lançar nesse momento tão importante, que nós tenhamos o protagonismo, a coragem de buscar esses métodos para a melhor tutela, seja do interesse econômico da administração, seja do interesse dos administrados. Papel aí tão nobre da administração pública. Muito obrigado pela atenção de todas e todos. Devolvo a palavra para o nosso presidente Marcelo. Quero agradecer de coração, Marco Antônio. Quero me desculpar também, porque a vida exige reconhecer o erro. Eu fiz o quesito errado, porque copiei aqui na minha pauta, mas tratamos aqui dos meios consensuais e arbitragem da administração pública em tempos de pandemia. Uma realidade necessária, mas foi tudo complementar, foi tudo maravilhoso. Quero agradecer o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em nome do presidente Felipe Santa Cruz, do membro honorário Marcos Vinícius Furtado Coelho, responsável pela coordenação científica, ao nosso coordenador-geral da ESA Nacional, Rony. O evento é fantástico, é uma realidade marcante na história das discussões, né, e das exposições jurídicas no Brasil e no mundo. Fizemos história e agradecemos o espaço concedido à advocacia pública nas mãos desses 3 talentosos juristas, especialistas em processo civil, direito público e grandes advogados públicos com a consciência de que a administração mudou, o mundo mudou e estamos aí para operar essa transformação de respeito ao cidadão, de respeito ao contribuinte e de respeito à sociedade brasileira. Muito obrigado a todos e anuncio o próximo painel da nossa sala. Muito obrigado. Tchau, tchau.